E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo um pouquinho mais sobre o pacote Lean. A função de hoje é a função amplitude, essa daí que é uma função para cálculos de medidas de dispersão, certo? Bom, se você não conferir os outros vídeos aqui no canal sobre o pacote Lean, vai lá e confere e depois vem para esse vídeo para você não acabar ficando um pouco perdido sobre como utilizar o pacote, certo? Bom, vamos para a nossa apresentação para a gente conferir um pouquinho mais sobre a função amplitude. Bom, pessoal, já estamos na nossa apresentação, então vamos conferir mais um pouco sobre a função amplitude. Bom, aqui nós temos os argumentos da função e basicamente eles são bem parecidos com o do último vídeo que vimos aqui no canal. Basicamente nós temos o argumento x, que seria o nosso conjunto de dados, o argumento rounding, que seria o arredondamento dos resultados, ou seja, que seria o arredondamento ali das casas, decimais do nosso resultado. O NARM, que seria um argumento para perguntar se dentro do nosso vetor ou do nosso conjunto de dados existe algum dado não atribuído, certo? Que não tem nenhuma classe ou que não seja numérico, alguma coisa assim. Beleza? Nós temos o argumento também details, que é um argumento que fala, se nós queremos obter os dados do conjunto ou não. Seria, obter detalhes, ou seja, uma tabela de frequências em uma forma linear do nosso conjunto de dados, certo? Nós temos também aqui o argumento grouped. O argumento grouped, ele é um argumento que serve para a gente perguntar para a gente se nós estamos trabalhando com dados agrupados ou não, certo? Então, vocês percebem que cada argumento aqui que tem um ponto de interrogação no final, ele é um argumento lógico, ou seja, você vai entrar com ele de forma true or false, que seria do inglês aí verdadeiro ou falso, que no R a gente usa como true or false, ou seja, um argumento lógico, beleza? Então, vamos seguir aqui para o nosso exemplo prático, que seria o mesmo exemplo do nosso último vídeo, que basicamente, falando sobre a temperatura dos anéis de vedação do foguete Challenger de 1986, certo? Então, tá aqui o nosso conjunto de dados, a gente vai lá para o RStudio para a gente estar continuando, a nossa apresentação de lá, beleza? Vamos lá para o nosso RStudio. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso RStudio e agora a gente vai fazer o seguinte. A gente, primeiramente, eu já tomei liberdade aqui de preparar o nosso script, beleza? Então, todas as funções que eu vou utilizar aqui já estão aqui no nosso script. Então, a primeira coisa que a gente faz é anexar o pacote Lean ao nosso ambiente do R, beleza? Então, vamos dar Ctrl R aqui, Ctrl Enter, E agora também a gente vai concatenar aqui os dados lá do foguete Challenger através desse comando, dados composto de... Enfim, vamos também Ctrl Enter e aqui também vamos atribuir a função newLean utilizando nos conjuntos de dados para estarmos caracterizando o nosso tipo de variável, que seria no caso aqui discreta, beleza? Vamos executar também e para utilizarmos a função de hoje, que seria a função amplitude, basta que a gente pegue, chame amplitude e o nosso conjunto de dados como nosso primeiro argumento. Vamos executar para a gente ver? Bom, tá aqui, ó, executamos e já gerou o nosso resultado aqui, que seria no caso 53 a amplitude desse conjunto de dados, beleza? Então vamos trabalhar aqui com um pouquinho de argumentos, que seria o nosso primeiro argumento aqui, que seria, vamos colocar o argumento round. O nosso argumento round que serve para arredondar o resultado, mas vejam, o nosso resultado aqui, ele é inteiro. Então, se eu utilizar a função round, o argumento round, ele basicamente não vai adiantar, certo? Porque nós não temos casas decimais para estar arredondando. Vamos executar para vocês verem, ó. Então aqui, ó, vocês já podem ver que o nosso resultado saiu igual, porque nós não temos casas decimais, tá? Então vamos continuar aqui. Eu quero agora o argumento na.rm, que seria nesse caso aqui igual a false. Por quê? Porque eu não tenho nenhum dado não atribuído aqui, certo? Então, por padrão, ele já é falso, então aqui o nosso resultado vai sair da mesma forma também, tá? Então agora eu quero também utilizar aqui um argumento details. O nosso argumento details, ele basicamente serve para nos dar detalhes sobre o conjunto de dados. Então, se eu colocar ele igual a true, vocês podem ver, ó, que ele gerou o nosso resultado, gerou uma tabela de frequências com o nosso conjunto de dados e também gerou uma forma aqui, ó, linear do nosso conjunto de dados, certo? Então, vocês podem perceber que o details ele gera os detalhes dos gráficos para a gente, beleza? E nós temos também o argumento grouped, que basicamente serve para perguntar se nós estamos trabalhando com dados agrupados ou não. Se eu colocar o grouped igual a false, vocês podem perceber que a gente também aqui, ó, não teve nenhuma mudança no nosso resultado, certo? Porque os nossos dados não são agrupados aqui nesse caso, beleza? Então, é isso a nossa função amplitude. Lembrando que se você quiser saber como funcionam os argumentos aí, sem ter que olhar aqui no vídeo, você pode colocar aqui ponto de interrogação, amplitude,
parêntese abre e fecha, que você vai estar recebendo aí, né, todos os detalhes sobre a função amplitude, certo? Aqui através do help. Para você que utiliza o RStudio, você pode vir aqui na aba Packages, vir aqui na lupinha, digitar Lean, você vem aqui no nome do pacote e aqui tem todas as funções do pacote Lean, basta você procurar amplitude e aqui também a mesma página que o nosso comando aqui levou a gente, né, que seria a nossa página do help da função amplitude, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui esse vídeo, eu agradeço de verdade e até a próxima com mais pacote Lean. Valeu!